Olá pessoal, mais uma videoaula aqui do nosso curso. Então, estou fazendo aqui uma sequência de 4 videoaulas rápidas, que é para a gente começar a trabalhar no nosso curso, tá certo? Então, falamos há pouco sobre conjuntos e agora a gente fala um pouquinho sobre funções. Então, na hora que a gente já sabe o que é um conjunto, a gente passa a utilizar esse conjunto dentro de outras estruturas. Então, sem perder muito tempo, o que é que a gente sabe sobre função? Então, em geral, a gente pega aqui um conjunto que a gente chama de A, outro conjunto que a gente chama de B, e tem essa notaçãozinha aqui que a gente usa um F, um A, um B. Então, o que é que isso significa para a gente? Né? O conjunto A gente vai chamar de domínio, o conjunto B a gente vai chamar de contradomínio, e esse Fzinho aqui é a nossa regra, né? Aquela regrinha que associa elementos de um conjunto para o outro. Por exemplo, né, se a gente tem aqui uma função f que vai dos reais para os reais, e eu digo que para cada x que você pega real, você associa a seguinte regra, ó, regra, essa é a regra, que vai ser dita agora. O que é que a regra vai dizer? Por exemplo, x quadrado. Então, sempre que eu pegar um elemento x, eu vou pegar e, como regra, elevar ele ao quadrado. Então, por exemplo, se eu pegar o 1, eu tenho como regra o f de 1, e a minha regra diz que eu pego 1 ao quadrado, isso é 1. Se eu pegar o elemento 2 eu sei que é real, está aqui no domínio, e eu digo então que f de 2 é eu pegar o 2 e elevar ao quadrado, e isso dá 4. Então, a gente tem a regra, um conjunto de partida que é o domínio, um conjunto de chegada que é o contradomínio. Quase sempre você vê nos livros uma figurinha assim, ó. Tem aqui um certo conjunto que eu vou representar com essa figurinha aqui, querendo imitar um quadrado. Aqui a regra. Então, eu pego um elemento aqui, esse elemento ele é levado lá no outro conjunto, certo? Pode ser, pessoal, que eu use esse conjunto todinho aqui. Pode ser, não é obrigatório. Mas eu tenho que usar todo mundo que está aqui do lado esquerdo no domínio. Não é verdade? A gente tem que usar todos os elementos do domínio. Por quê? Porque função é uma regra que eu vou fazer de novo aqui, ó, a f de AB. Para cada elemento no conjunto A, associamos, vou escrever, associamos um único elemento no conjunto B, em B. Essa palavrinha que eu vou destacar aqui de vermelho, gente, único, é onde mora o fundamental dentro de função. Só posso associar a um. Eu não posso, por exemplo, pegar esse mesmo elemento e associar a um outro cara lá do outro lado, não. Isso não dá função. Para cada elemento no domínio, eu tenho associado apenas um no contradomínio. Então, essa setinha vermelha não pode existir. Agora, essa daqui pode? Pode. Essa daqui, ó. Pode? Pode. Ó, esse elemento está associado somente a esse elemento e esse elemento está associado somente a esse elemento. Então, eu tenho dois elementos distintos associados ao mesmo no contradomínio. Mas eu tenho cada elemento do domínio associado a apenas um lá no contradomínio. Então, isso é o que vai estabelecer a nossa regrinha de função. Aí a gente sabe que existe uma terminologia, né? Aquela terminologia que a gente estabelece o seguinte, tem um nomezinho lá, funções injetivas e funções sobrejetivas. Bem, isso diz respeito a dois conjuntos importantes. O conjunto imagem e o conjunto que é o contradomínio da função. Eles são iguais? Podem ser, mas podem não ser, né? Por exemplo, quando eu disse esse exemplo aqui, ó, f de x igual a x2, observe que agora eu só escrevi a regra, eu não escrevi o domínio e o contradomínio, e é importante que a gente saiba quem são eles. Digamos que eu coloquei aqui, ó, f de r em r. Significa que eu estou
adotando o R, os reais, como contradomínio, e estou adotando o R, os reais, como domínio. Então, eu posso pegar x aqui dentro do conjunto do domínio, que é os reais, qualquer número real. Já esse carinha aqui, que é a regra da função, vai cair aqui dentro. Porque qualquer número real elevado ao quadrado me produz um novo número real. Agora, a gente sabe que x ao quadrado, independente de quem seja o x real, é sempre maior ou igual que zero. O que significa, gente? Está aqui o contradomínio, conjunto dos números reais. Qualquer número que eu olhe dentro da regra vai ser um número que vai do zero para frente. Ou ele é zero, ou ele está aqui para o lado direito do zero dentro dos reais. Quer dizer, então, que essa parte aqui dos reais nunca é atingida pela regra da função. Então, essa parte aqui, que é a parte negativa, não está dentro da função. Então, eu vou refazer aquela figurinha. Significa o seguinte, ó. Eu tenho aqui os reais e tenho aqui o contradomínio, que também, por acaso, nesse caso, são os reais. E aí, dentro aqui do contradomínio, um pedacinho só dele é que a gente vai falar do conjunto imagem, que a gente vai representar por essa figurinha, ó. IM, índice F, imagem do conjunto F. O contradomínio eu vou usar assim, C, D de F, contradomínio da função F. Então, a imagem pode não ser igual ao contradomínio. Mas se for, a gente tem um nomezinho muito especial para ele, que é uma função sobrejetiva. Ou seja, quando você consegue, através da regra da função, pegar, capturar, atingir, chegar em todos os elementos do contradomínio, então você está dizendo que a função é sobrejetiva. Em outras palavras, a gente poderia escrever o seguinte, ó, f de um conjunto A para um conjunto B é sobrejetiva se para todo y pertencente a B, ó, todo mundo que está lá no contradomínio, ó, existe um elemento lá no domínio, ó, que é o A, tal que o f de x é igual a y. E aí, dentro dessa notação, mora um significado muito importante. Se você olhar para cá, ó, eu peguei esse elemento aonde, gente? Aqui, ó, dentro do conjunto B. Mas o conjunto B é o quê? É o contradomínio. Então, eu peguei um elemento dentro do contradomínio. O que é que eu estou fazendo com ele? Eu estou dizendo, ó, que existe um elemento aonde? No domínio. Que acontece o quê? Que a imagem desse elemento do domínio é aquele elemento do contradomínio. Então, eu estou tornando aqui igual, estou obtendo uma igualdade entre um elemento do contradomínio e um elemento da imagem. Ou seja, todos os elementos do contradomínio são imagem de alguém. Então, como eu já sei que a imagem sempre está dentro do contradomínio, agora com essa regrinha de sobrejetividade, eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que todo número do contradomínio também está na imagem. Eu vou escrever essa frasezinha aqui no cantinho, ó. O que é que eu acabei de dizer para vocês? Ó, a gente já sabe que a imagem está dentro do contradomínio. Isso aí é de partida da função. Na hora que você pega um elemento do domínio e manda pela regra, ele cai lá no contradomínio. Ou seja, todo elemento da imagem é elemento do contradomínio. O que a sobrejetividade faz é o seguinte, ó. Eu peguei um elemento no contradomínio, que está aqui, ó. E eu acabei de perceber que ele é imagem de alguém. Então, ele está na imagem. E o que a gente acabou de ver, né, na última videoaula sobre conjuntos é que quando um conjunto está contido no outro e esse está contido no primeiro, então é porque os conjuntos são iguais. Ou seja, essas duas coisas dizem que o contradomínio é igual à imagem. Tá ok? Então, a sobrejetividade é quando não sobra ninguém no contradomínio que não é flechado pela regra. Ou seja, o contradomínio são elementos que sempre tem alguém lá no domínio que flecha ele, que chega nele, a regra atinge ele. Isso é a sobrejetividade. A injetividade diz o seguinte, injetividade. Deixa eu pegar uma outra página que vai ficar melhor de a gente ver.
Então, a injetividade, vou escrever aqui, injetividade. Pronto. Vai dizer para a gente o seguinte, o que a gente falou agora há pouco sobre a definição de função? Olha, a gente viu que para cada elemento aqui do domínio, eu tenho que flechar ele em alguém lá no contradomínio. Tem que existir essa flechada, certo? Então, se eu tenho 3 elementos aqui, tem que sair flechas aqui, ou seja, a regra tem que capturar esse cara em alguém. Acontece que ele podia fazer isso. Ó. Esse elemento está associado a 1, mas esse elemento está associado ao mesmo. Então, eu tenho elementos distintos aqui no domínio que flecham a mesma pessoa, o mesmo elemento. Então, isso faz com que a gente não tenha injetividade. A injetividade é quando eu consigo, para cada elemento no domínio, flechar um elemento no contradomínio, e que se eu pegar um elemento diferente, ele flecha alguém diferente. Então, isso significa o seguinte, ó, F, que eu também vou representar assim, já em B, é injetiva se eu pego um elemento x diferente de y em A no domínio, tem-se que a flecha dele é o f de x, é diferente da flecha do f de y. Em outras palavras, refazendo aqui a nossa figurinha, eu tenho aqui um elemento e tenho outro elemento. Como eu desenho elementos distintos, eles são distintos no domínio. Esse elemento flecha alguém e esse elemento flecha alguém, tá certo? E isso tem que acontecer para todo mundo do domínio, tá certo? Para todos os elementos x e y que estão em A, na hora que eu escolho eles diferentes, eles flecham alguém também que são distintos. Isso é injetividade, tá certo? Então, vamos fazer aqui um nosso exemplozinho para a gente verificar, por exemplo, uma função. Ó, a gente acabou de fazer esse aqui, ó, x², a gente viu que se eu estou considerando da reta na reta, então essa regrinha aqui, ó, que pega um elemento x e associa no seu quadrado, essa função não é sobrejetiva, não foi isso que a gente acabou de ver? Professor, não é sobrejetiva? Não, a gente acabou de ver. Vamos fazer aqui rapidinho. Ó. Por exemplo, se você pegar aqui dentro do contradomínio o menos 3, menos 3 é a imagem de quem? Qual é o elemento A que está no domínio, que é o reta também, que flecha o menos 3? Ou seja, quem é f de A? É A². Né? A regra diz que eu pego o elemento e levo ao quadrado. Existe algum A² que dá o menos 3? Não existe. Né? Nenhum número real, a gente está falando de reais. Nenhum número real quadrado dá um número negativo. Então, isso daqui é impossível de acontecer. Isso significa o quê? Eu acabei de pegar um elemento que está no contradomínio que não tem ninguém que flecha nele. Então, significa que esse elemento não está na imagem. Então, essa função está acontecendo isso. Ó. A imagem está aqui dentro, o contradomínio está aqui fora e eu peguei um elemento aqui do contradomínio que não está na imagem. Isso é a sobrejetividade. Mas será que essa função é injetiva? F de x igual a x² é injetiva? Também não, né? Por quê? Observa. Se eu pegar, por exemplo, o menos 1 que está no domínio e o 1 que está no domínio, na hora que eu olhar o f de 1 menos 1, f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, o resultado é 1. E o f de 1 é 1 ao quadrado, que o resultado também é 1. Olha aqui, ó, flechei o mesmo cara. Ou seja, eu tenho aqui o menos 1 e tenho aqui o 1, e esse cara flechou o 1 e esse cara flechou o 1. Eles flecharam o mesmo elemento. Então, isso aqui, ó, morre, mata, destrói a injetividade. Então, vamos ver uma que seja injetiva, uma bem simplesinha. Ó, f de x igual a x. Tá certo? F de x igual a x. Por quê? Porque se você tiver x diferente de y, automaticamente, quem é o x? Ele é o f de x. Quem é o y? Ele é o f de y. E se o x é diferente do y, já que isso é igual, isso aqui também não é igual, tá certo? Então, eu estou acabando de dizer que se x for diferente de y, implica
que o f de x é diferente do f de y para essa função f, tá certo? Eu estou falando da função f que é o x agora. Estou trocando aqui a função. A função f de x igual a x. Então, isso daqui é o que dá para mim a injetividade. Tudo bem, gente? Então, falamos o que é função, contradomínio, domínio, imagem, funções injetivas, funções sobrejetivas e o que vem ser a função inversa. Vou adicionar aqui mais uma paginazinha no nosso. Vou escrever aqui, função inversa. Ora, no momento em que você consegue associar um elemento A ao elemento B, será que você não pode fazer o contrário? Então, ó, será que existe um jeito, uma função de pegar o B e associar elementos de A de um jeito especial, né? Observe, no momento que você tem uma função que ela não é sobrejetiva, significa então que a imagem está aqui dentro, ó, né? A imagem da função, vou chamar aqui de função f. Aqui é o domínio A, aqui é o contradomínio B. E aqui a imagem, então, se ela não é sobrejetiva, porque a imagem está aqui dentro do contradomínio de f. Se eu pegar um elemento aqui, ó, fora da imagem, tá aqui fora da imagem, esse elemento, ele não é imagem de ninguém, ele está fora da imagem. Então, não tem ninguém que eu possa retornar para lá. Ninguém no domínio gerou esse cara aqui. Isso aqui não acontece, porque ele está fora da imagem. Porém, se a função fosse sobrejetiva, ou seja, se a imagem coincidisse com o contradomínio, significaria que qualquer elemento que eu pegue aqui, existiria um elemento aqui que flechava ele. Então, eu poderia, então eu quero voltar. Eu pego esse elemento aqui e volto à regra. Volto à regra, eu chego num ponto lá no domínio. E aí vem o outro problema. Se eu tivesse aquele caso da não injetividade, eu tenho aqui, ó, dois elementos distintos, aqui, dois elementos distintos, flechando um mesmo elemento, né? Então, se isso acontecer e eu quiser retornar, então se eu começar aqui do contradomínio, então na hora que eu olho para esse elemento, eu não sei se eu volto pela flecha de cima ou a de baixo. E isso invalida ser função, né? Porque o que a gente acabou de falar, para ser função, cada elemento do domínio tem que ter apenas um elemento associado no contradomínio. Então, se eu quero voltar, o meu novo domínio vai ser esse conjunto da direita. Esse aqui vai ser o nosso domínio. E aí, se eu quero voltar, sendo função, eu teria que voltar apenas em um caminho. E eu tenho dois. Então, tanto a sobrejetividade quanto a injetividade são passos fundamentais para eu conseguir voltar, retornar na regra da minha função. E é isso que acontece. Quando eu tenho uma função bijetiva, se f for bijetiva, o que significa, gente, bijetiva, significa que ela atende à injetividade, ou seja, ela é injetiva, mas também atende à sobrejetividade, ela é sobrejetiva, tá certo? Então, se ela acontece as duas coisas, aí eu posso retornar com segurança. Então, significa que vai existir, ó, existe uma função que retorna, e retorna, aqui era o A, retorna, e aparece essa anotaçãozinha, ó, g bola f de x é igual ao próprio x. O que isso significa? Vamos fazer aqui o nosso gráficozinho. Vou adicionar aqui uma outra página. Significa o seguinte, ó, que se você sabe que eu tenho aqui um conjunto A, eu tenho uma função e tenho um conjunto B, então na hora que você pega esse elemento é levado em um elemento daqui. E eu posso retornar. Para ser função, esse elemento que está no B, ele tem que retornar para o A, mas não precisa voltar exatamente do ponto que ele partiu. A função inversa faz justamente isso. Ela volta lá para o lugar de onde ela partiu. É isso que significa o f bola g, ou melhor, g bola f de x igual a x. Então, eu vou chamar essa função aqui, a função f, ó, que segue esse caminho,
e vou chamar essa função g que segue esse caminho. Eu vou apagar aqui esse fzinho do meio. Pronto. Então, a função f parte e a função g retorna. Então, se isso acontece, então, esse aqui é o meu elemento x, ó. Ele chega lá como f de x, e aí esse elemento agora está aqui no contradomínio. Então, esse elemento ele vai ser mandado pela g aqui para o A, para o lado A. Se ele vai ser mandado de volta para o A, olha o que acontece. Esse elemento vai estar dentro, esse elemento aqui, a bolinha, tá? É a imagem daquele elemento que estava lá anteriormente. Mas o elemento que estava anteriormente era o f de x. Só que ele acabou de voltar para o mesmo lugar, ele é x. Então, foi isso que isso aqui fez para mim, tá certo? E aí, então, se isso acontecer, a gente vai dizer que g é a inversa de A. E a gente tem uma notação para ele, né? Ó, g é f a menos 1. Então, a gente vai escrever esse menos 1 lá em cima como uma forma de falar de inverso, tá certo? Então, uma função g é a função inversa da função A. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, ó, f de x igual a x2. Ah, professor, mas o senhor disse que essa função aí não é injetiva e nem é sobrejetiva. Como é que o senhor vai falar sobre inversa? Simples. Vamos olhar aqui. Eu vou olhar a função assim, ó. Função r positiva para a função r positiva. Como assim, professor? Eu vou considerar só os reais positivos. E aqui eu vou considerar só os reais positivos. Então, na hora que eu olho f de x igual a x2, com essa regrinha aqui, ó, essa regrinha que leva real positivo em real positivo, eu tenho que a imagem de f é todo mundo que eu aplico a regra. Eu sei que isso aqui é conjunto, vou colocar assim, esse aqui é o conjunto dos x, tal que f de x igual a x2. Eu sei que isso é positivo. Então, esse conjunto imagem, se a gente faz um gráficozinho, deixa eu colocar assim, ó. Vamos fazer esse gráfico bonitinho. Tem aqui, e aí eu vou olhar a minha função x², você sabe que ela é assim, ó. Ela é uma coisa assim, não é verdade? E eu estou desconsiderando a origem, tá? Estou olhando aqui da reta positiva na reta positiva. Então, eu tenho essa função, que pega f de x e leva em x². Então, a parte positiva do x é essa daqui, né? Ó, que vai daqui dessa bolinha preta para frente. Ó. E a parte do r positivo aqui no eixo y é essa aqui. Ó. Então, observa que esse aqui é o domínio. Para cada elemento do domínio, você associa somente um elemento no contradomínio. E se você pegar aqui qualquer ponto do contradomínio, na hora que eu traço para cá, ó, eu sei que esse elemento foi o que gerou esse. Então, eu tenho aqui a bijetividade, né, visualizando graficamente. Eu quero que vocês testem, tá? Vejam realmente que essa função ela é injetiva e ela é subjetiva, fazendo aquela continha que a gente já trabalhou. Então, nesse exemplo, eu consigo, por exemplo, uma função g, de modo que, na hora que eu faço aplicado em f, isso dá o próprio x. Consigo? Consegue. O g é assim. Como é que a gente trabalha, né? Ó, a regra é assim, f de x igual a x2. O que é que eu gostaria? Eu gostaria de aplicar uma função aqui em f de x, de modo que essa função gerasse o próprio x. Gerasse o próprio x. Quem é essa função g? Bem, essa função g você vai descobrir que ela é a raiz, né? Porque, ó, x² com a raiz volta para o x quando x é positivo, né? Lembrando, gente, até vou fazer esse parêntese aqui, ó. Raiz de x² não é x, é módulo de x, tá? Como nesse exemplo eu estou utilizando a função aqui, ó, com r+, então módulo de x vai ser x porque esse x é positivo. Se esse x não fosse positivo, eu não posso garantir isso. Então, no nosso caso, é. Então, a minha função g nada mais é, g de x, nada mais é do que a raiz quadrada de x.
Então, olha, f de x é igual a x quadrado, e na hora que eu pego a raiz, isso aqui na verdade é eu aplicando o g dentro da f, e o que é que ela faz com raiz quadrada de x? Ela transforma em x. Pronto. Então eu tenho uma função inversa. Então a função inversa é porque eu consigo retornar, tá certo? Eu vou encerrar aqui a nossa videoaula, para ela não ficar muito longa. Virão outras aqui para a gente trabalhar um pouquinho esses conteúdos, tá certo? Então, espero, gente, que vocês criem muitas dúvidas, postem no ambiente. Lembrando que sempre que você está lendo, que você está pegando os conteúdos e está interiorizando, isso faz com que você crie dúvidas. E na hora que você cria dúvidas e posta lá no ambiente, a gente resolve e aí a gente constrói o conhecimento. Então, agradeço que vocês tenham assistido até aqui. Então, na próxima videoaula, a gente continua o nosso curso de Introdução à Álgebra Abstrata. Até lá!